Bom dia a todos. Sou o vereador Derli e atual presidente da Comissão de Desenvolvimento, Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania. Eu convido o nosso servidor Helder Cruz para que faça a oração em produção aos trabalhos dessa manhã. Senhor, nosso Deus, a nossa oração hoje é para pedir que Tu estejas presente nessa audiência, orientando-nos e protegendo-nos. É o que nós te pedimos e também te agradecemos antecipadamente, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento aqui o doutor Leandro, doutor Denis, que estão comigo aqui na mesa. Em nome deles, eu cumprimento todos os servidores e parabenizo pelos trabalhos realizados na Secretaria de Saúde. Estamos reunidos aqui para realizar a audiência pública para a apresentação do relatório detalhado do segundo quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal de Saúde. Momento esse importante para que se possa tirar dúvidas e entender melhor a gestão da saúde no município. Agradeço a presença de todos. Passo a palavra ao doutor Denis. Bom dia, presidente. Em nome do senhor, eu quero agradecer a todos os vereadores, a Câmara Municipal, não só por sempre abrir o espaço para que a gente possa discutir as questões da saúde, mas também pela parceria e toda a ajuda que nos dá na execução do serviço de saúde no município. Quero cumprimentar meu colega secretário, doutor Leandro. Quero cumprimentar os servidores da Secretaria de Saúde aqui presentes e os que acompanham também online. Faço isso em nome da Cidinha, nossa diretora de planejamento, que hoje vai fazer a exposição desse segundo quadrimestre. Quero cumprimentar também o Conselho Municipal de Saúde, em nome do presidente, seu Darcy, que também vem fazendo um trabalho muito importante no auxílio das execuções das políticas públicas de saúde no município. Quero cumprimentar também todos que nos ouvem e nos assistem online e dizer que foi um segundo quadrimestre exitoso. Nós vamos poder ver tanto a parte das receitas como das aplicações dessas receitas. Há muito a fazer, mas a gente entende que está no caminho certo e que daqui para frente, com as mudanças que podem ocorrer agora no próximo ano, a gente tenha condição ainda de melhorar ainda mais. Então, eu gostaria de, se o senhor permitir, já chamar a Cidinha para que a gente possa fazer essa exposição. Obrigado. Bom dia a todos. Então, mais uma vez, vamos apresentar o relatório do quadrimestre, dessa vez do segundo quadrimestre de 2022, em atendimento à Lei Complementar 141. Na primeira tela, então, a gente tem os dados da Secretaria de Saúde, do secretário, doutor Denis, doutor Leandro, os dados do Plano Municipal de Saúde, da programação anual vigente. Ressaltamos, então, que as informações ainda são preliminares, em função do fechamento dos sistemas de informação do SUS e da contabilidade. Iniciamos com as informações do enfrentamento à Covid. Nesse quadrimestre, a gente tem a ressaltar a vacinação, algumas legislações de retorno às atividades. Nessa tela também informações do Covid com relação ao número de casos, número de óbitos, a tabela abaixo, a questão da vacinação, cobertura vacinal
de primeira dose, né, próximo aí de 97%, segunda, terceira, quarta dose, que a gente tem percentual menor, 17% da nossa população está vacinada com a quarta dose. O gráfico demonstra os óbitos, né, por gênero, né, a gente vê os óbitos 56% na faixa masculina e na faixa etária, né, no gráfico verde embaixo, os dados de 2022. A gente passa a falar dos recursos financeiros. A gente tem a composição do orçamento municipal, atualizado em 335.710.000. 62% do Tesouro Municipal, né? 209 milhões. A gente tem recursos da União na casa de 58 milhões, 4.900.000 do Estado, emendas parlamentares estadual em 37 milhões e um pouco mais de 25 milhões de emendas federais. O gráfico, então, que demonstra a composição do orçamento, né? A gente tem um orçamento importante, né, ainda do Tesouro Municipal, que é a grande fatia, né? A fatia azulzinha aí. Com relação às receitas, né, que compõem a base para cálculo dos 15% da saúde, a gente tem na coluna do meio, né, que a gente comparou os quadrimestres, mas na coluna do meio é o quadrimestre atual, que é de maio a agosto, de impostos municipais, uma arrecadação de um pouco mais de 97 milhões, transferências da União, um pouco mais de 36 milhões, né, onde está o FPM, as transferências do Estado, né, que a gente vê uma fatia importante do ICMS aí, né, fechando em 130 milhões, e um total geral de 263.959.000 de receitas que compõem a base para a gente apurar os 15% a ser aplicado em saúde. A gente vê aí uma variação para maior, né, nesse quadrimestre em relação ao ano passado, né? Isso é muito importante para a aplicação em saúde. As principais receitas de transferências do SUS, né, compôs no quadrimestre 49 milhões. A gente tem aí, além do que a gente recebe habitualmente na atenção básica, na média complexidade, um valor importante de incremento, né, ao teto MAC e ao teto PAB, que vieram em forma de emendas parlamentares. A gente tem também um recurso importante que a gente recebeu do Estado, tanto por emenda parlamentar quanto por programa, e aí fez com que, nesse quadrimestre, a gente tivesse um recurso, uma receita um pouco maior, né, das receitas do SUS. Esse quadro, então, é a aplicação do recurso próprio em saúde, da receita que a gente viu lá na tela da frente, né, 263 milhões. Se a gente fosse aplicar o valor mínimo, né, os 15%, a gente aplicaria um pouco mais de 39 milhões nesse quadrimestre. A despesa total, no entanto, foi 98.004.000, e só com recurso próprio, 59.492.000. Então, a gente tem um percentual de aplicação com recurso próprio de 22,54% no quadrimestre, R$ 412 por habitante ano, né, ainda nesse período acumulado, e, não, só do segundo quadrimestre, acumulado R$ 794 habitante ano, e a despesa com recurso próprio, R$ 250 no quadrimestre, né, por habitante, 544 acumulado dos 2 quadrimestres. Nesse quadro, as despesas liquidadas, as principais despesas liquidadas. Então, do valor que a gente gastou em saúde, 97 milhões com despesas correntes, pouco mais de 36 milhões com pessoal e encargos, 1.770.000 apoio ao servidor, né, os gastos com cesta básica, plano de saúde, vale transporte. E as outras despesas correntes ficou em
um pouco mais de 59 milhões, que aí estão os principais contratos, né? O contrato de gestão, de exames, de limpeza, de transporte, a hemodiálise, o gasto com medicamento, material de enfermagem e outros materiais de consumo, e os contratos de reforma, né, e manutenção também da Secretaria de Saúde, né, que perfazem, então, esse total de 59 milhões de outras despesas correntes. Despesas de capital, então, que são aquelas de estruturação, investimento, né, construção e aquisição de equipamentos, né, finalizou o quadrimestre em 493 mil. Abaixo a gente traz notas explicativas de cada um desses itens. O repasse do contrato de gestão, mensalmente, no quadrimestre, a gente repassou os 10.888.000 previstos, com exceção de junho, onde houve uma glosa, e de agosto, onde houve um termo aditivo. Esse é o relatório das despesas previstas no contrato de gestão, né, que totalizam os 10.888.000 que estão previstos para esse contrato. Agora passamos a falar dos indicadores de saúde. O primeiro aqui é a atenção ao pré-natal e ao parto, né? É a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar no segundo quadrimestre. A gente tem no gráfico ali a barrinha vermelha, a proporção de parto normal no SUS e saúde suplementar, quando a gente olha toda a nossa base de nascidos vivos do município. E a barrinha azul é a proporção de parto normal no Hospital Mário Covas. Então, a gente tem ali no Mário Covas 47,09% de parto normal em relação a todos os partos. A proporção de gravidez na adolescência, né? No segundo quadrimestre, a gente tem um indicador de 6,68, né? De todos os nossos nascidos são de mães adolescentes, e 83,75 de mães que fizeram 7 consultas e mais, né? De toda a nossa base de dados de nascidos vivos, esse percentual de mais de 83% fizeram 7 consultas e mais. Esse gráfico é o gráfico da mortalidade infantil. Então, a gente também tem no quadrimestre, né, até o quadrimestre, 8,49 o índice de mortalidade infantil do município. Isso significa que são 8, né, 8,4 para cada 1.000 nascidos vivos, né? A mortalidade infantil que se demonstra um pouco abaixo do ano anterior. O próximo quadro é o das principais causas de mortalidade. A gente tem um pouco mais de 893 óbitos até o momento no município, no ano de 2022. A gente vê aí uma redução bem importante no capítulo, né, onde estão as ocorrências de morte por Covid, né, que é a barrinha roxa ali no gráfico, e as demais meio que mantém, né, como nos anos anteriores, né, proporcionalmente. A mortalidade por causa externa, né, a primeira barra lá em cima é o segundo quadrimestre de 2022. A gente tem lá 15 acidentes de trânsito, né? A barra seguinte, homicídio, queda, suicídio, 30 óbitos nesse capítulo, né, das causas externas. E essa próxima tela é a linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis, né, as doenças do aparelho circulatório, as neoplasias, o diabetes e as doenças respiratórias. A gente mede, né, na faixa etária de 30 a 69 anos, porque a gente diz, né, que são as mortes precoces. A gente tem no ano 2022 893 óbitos, como a gente viu no gráfico anterior, 389 nessa faixa etária de 30 a 69 anos, e 208 são por essas doenças crônicas não transmissíveis, todas as 4 do grupo que eu citei. Né? No gráfico ao lado, a gente vê
aonde o percentual de óbitos de acordo com essas doenças, né, do aparelho circulatório ocupa uma fatia bem importante, mas as neoplasias também têm uma fatia importante, que é a vermelhinha, né, nesse grupo dessa faixa etária. Agora, a gente passa a falar de internações, a morbidade hospitalar. Nós temos no quadrimestre 4.109 internações, exceto os partos. Aí a gente mede as internações por causas sensíveis à atenção básica, que são aquelas causas que a gente poderia estar cuidando na rede básica de saúde para evitar a internação. Né, a gente tem 572 internações por essas causas, o que significa 13%. No gráfico ao lado, a proporção de internações no município de Hortolândia e nos outros municípios da região. Então, assim, a fatia maior do gráfico, 46%, são as internações dos residentes em Hortolândia no Hospital Mário Covas, né, é a fatia maior, e as demais em Campinas, Sumaré e demais municípios. Aqui o gráfico é das internações, aí já é as internações como um todo, né, incluindo os partos, né, e daí a gente tem, por capítulo do CID-10, a distribuição, né, a primeira tarde embaixo é onde exatamente entra os partos, né, gravidez, parto e puerpério, e as demais causas distribuídas aí no gráfico. Agora passamos a falar da nossa rede de saúde. Vamos falar primeiro da atenção básica. Primeira tela, os atendimentos no segundo quadrimestre, um pouco mais de 22.698 atendimentos. A gente tem uma cobertura de atenção básica de 64,11% e uma cobertura de saúde bucal na atenção básica de 28%, 28,30%. Trouxemos também algumas atividades, né, ilustradas aí na atenção básica, né, passeio de pacientes lá na UBS do Orestes Húngaro, algumas atividades que são desenvolvidas nas nossas outras UBSs. Alguns grupos, né, de trabalho nas unidades. E aqui as principais metas, né, a serem perseguidas pelas áreas, né, aqui são as metas que a gente traz os resultados preliminares, não vou passar um por um, mas são indicadores que pertencem à nossa programação anual de saúde, que a gente mede a cada quadrimestre como é que estamos, né, com relação ao alcance das metas. Então, todas essas metas que vão desde número de atendimentos, taxa de mortalidade infantil, né, número de mamografia, de coleta de CO, tudo isso é medido na Secretaria de Saúde para a gente saber, né, o quanto a gente está atingindo as metas e proporcionando, né, esses atendimentos à população. Os atendimentos de saúde bucal. A gente tem no quadrimestre um pouco mais de 1.867 pacientes atendidos para a saúde bucal, um pouco mais de 5.000 procedimentos, né? No quadrinho de baixo, os atendimentos do CEL também, por especialidade. Também faz parte desses serviços o monitoramento de alguns indicadores. Ao final do exercício, a gente vai passar, então, meta por meta, porque daí, assim, a gente consegue medir o alcance anual. Aqui os atendimentos do CAPS, né, dos 3 CAPS, do CAPS infantil e juvenil, o Álcool e Droga e o Vida. A gente tem número de usuários ativos no segundo quadrimestre, né, 381 no CAPS IJ, 191 no CAPS AD, 631 no CAPS Vida, e todos os atendimentos, né, realizados, os grupos, os quantitativos de pessoas em cuidado. Esse gráfico é o gráfico do CAPS Vida com relação à permanência e ao leito, né? A gente tem, então, 11 leitos naquele serviço, com uma média de permanência de 3 dias. As principais atividades que foram
executadas, né, realizadas nos CAPs durante o quadrimestre, né? Acho que aqui a gente gostaria de ressaltar a questão da comemoração da luta antimanicomial, que aconteceu no mês de maio, né, dentro desse quadrimestre, a festa junina, julinas, que aconteceram lá no serviço. Nós vamos poder dar uma olhada agora aqui nas fotos, olha, as atividades, né, relacionadas à luta antimanicomial, os grupos de atendimento, as festas dos aniversariantes, ó, festa junina, atividades terapêuticas, né, dos CAPs. E também lá a gente tem algumas metas a serem perseguidas dentro da nossa programação anual de saúde, né? Aqui a gente trouxe também os resultados preliminares do segundo quadrimestre, e são metas que serão perseguidas durante o exercício. Passamos a falar da atenção especializada. Nessa tela, os atendimentos do Centro de Especialidades Médicas, um pouco mais de 5.500 consultas mês, em média, né, entre primeira consulta e retorno, nas diversas especialidades. Alguns procedimentos também, além de consultas, né, os curativos de grau 2, aqueles de mais complexos, pequenas cirurgias e cuidado com estomas, né, no quadrimestre, lá números importantes, né. Ao lado, a gente vê equipamentos novos que nós recebemos nesse quadrimestre, mesa cirúrgica e foco, né, que estão já instalados lá no ambulatório. Também estamos fazendo exames de mapeamento de retina, né, fizemos 476 no quadrimestre, que também de equipamentos novos que recebemos. Aqui as informações da fisioterapia. Os atendimentos do segundo quadrimestre, 1.016, média mês. Foram realizados mais de 851 triagem, né, nesse serviço. Pessoas atendidas no quadrimestre, 320, né, pessoas por mês. Também algumas fotos ilustrando algumas atividades que são realizadas, né, no serviço de fisioterapia. Aqui já as informações do CIER, né? Algumas aí, a foto mostra algum atendimento de matriciamento entre as equipes do CAPES e do CIER. Número de usuários ativos no CIER, 436 pacientes. A gente fez também alguns atendimentos em audiologia clínica, 337, 571 terapias e 172 outros atendimentos. Na atenção especializada ainda, os dados do CAISM, né, lá do nosso Centro de Atenção à Saúde da Mulher, pouco mais de 312 atendimentos médicos e 68 de outros profissionais de nível superior. Ali a gente tem bastante atividades relacionadas a matriciamento, educação em saúde, também tivemos capacitações e reuniões, um pouco mais de 1.000 mamografias realizadas, né, por mês, né, média mês. Gestante em acompanhamento 97 e 200 mulheres acompanhadas em outras patologias. Também algumas fotos, né, demonstrando as atividades do Agosto Dourado, né, algumas atividades com gestante, lá no CAISM. As ações do ambulatório de infectologia, 441 atendimentos por outros profissionais de nível superior e 167 atendimentos médicos no quadrimestre, 764 pacientes acompanhados, né, de acordo com seus diagnósticos, algumas atividades também de capacitação, né, nesse ambulatório. Esse quadrinho rosa mostra todas as ações, né, extramuras, capacitações que aconteceram nos serviços. A gente também tem de importante a questão dos testes rápidos que a gente realiza lá, né, quase 7.000, atendimentos de farmácia, enfim. Também aqui demonstrado em fotos algumas atividades naquele serviço.
Também temos na atenção especializada um grupo, então, de indicadores, né, e metas a serem perseguidas, né, durante o ano e que a gente vem monitorando, então, de forma preliminar. E, ao final do exercício, a gente vai, então, observar o atingimento de uma por uma. Passamos a falar da atenção hospitalar. Nesse quadro, as principais atividades do Hospital Mário Covas, as internações, né, segundo a especialidade. A gente tem aí um pouco mais de 377 internações apuradas até o momento, né, no quadrimestre. Como eu falei no começo, as informações ainda são preliminares, tem coisa que ainda está em processo de faturamento. A gente tem no quadrimestre, de bem importante, a entrega da área destinada aos leitos de UTI, né, a reforma da área que foi destinada aos leitos de UTI, e a habilitação definitiva dos leitos de UTI pelo Ministério da Saúde, através da portaria 3280, em agosto, e o município já está, então, recebendo pelos seus leitos de UTI. Algumas fotos também das atividades realizadas lá no hospital, né? Desde incentivo ao aleitamento materno, como atividades mais técnicas e específicas, né? Também algumas atualizações aqui, campanhas relacionadas à atenção hospitalar. A gente trouxe bastante foto, porque foram bastante atividades mesmo, bastante capacitações. Os atendimentos do PADO, no quadrimestre, então, totalizaram 489 atendimentos, né? 157 pacientes acompanhados, 55 novos pacientes admitidos, 20 altas compartilhadas com o hospital e as UBSs. Também tivemos ali, para esse serviço, a distribuição de mais de 4.000 fraldas, mais de 3.000 dietas, pacientes atendidos com oferta de oxigênio, CPAP, BIPAP. Algumas atividades e capacitações realizadas pela equipe, né, do PADO. Na sequência, vamos falar da rede de urgência e emergência. Hortolândia tem, então, 3 UPAs, né, e o pronto-socorro municipal, além do SAMU, que compõe aí a sua rede de urgência. Aí os principais atendimentos da UPA do Amanda, na primeira barra aqui. Segundo quadrimestre, um pouco mais de 10.000 atendimentos. UPA do Nova Hortolândia, um pouco de mais de 8.000 atendimentos. E a UPA do Rosolém, um pouco mais de 10.000 atendimentos. Número de atendimentos mês, tá, gente? Média mês. Os gráficos ao lado demonstram a classificação de risco, né? A gente vê nas 3 uma classificação de risco importante de pacientes verde e azul, né? Essa próxima tela, os atendimentos do nosso pronto-socorro municipal, anexo ao hospital. A gente tem aí um pouco mais de 9.000 atendimentos no mês também, lá no pronto-socorro municipal. Uma fatia importante também de atendimento verde e azul. Então, a nossa rede de urgência é uma rede bastante procurada, né, no município. Os atendimentos do SAMU, né, segundo quadrimestre, a barrinha vermelha, 2.700 atendimento de chamadas, um pouco mais de 1.200 regulação, né, processo de regulação médica com envio de equipe e 271 ocorrências com regulação, somente com orientação. As fotos ilustrativas também das principais atividades e capacitações realizadas pela equipe do SAMU. Também tem bastante capacitação no quadrimestre. E também a rede de urgência tem muitas metas a serem perseguidas até o final do exercício, né? Também aqui a gente traz o monitoramento dessas metas até o momento e, oportunamente, a gente olhará para todas. Vigilância em saúde, principais ações da vigilância em saúde. A gente começa mostrando a cobertura vacinal, que, acompanhando aí a tendência nacional, a gente tem uma cobertura vacinal ainda baixa, né, no quadrimestre. A gente, né, enquanto país mesmo, né, precisa olhar para isso com
com bastante preocupação, que as coberturas vacinais se mostram baixas, né? A gente tem no quadrinho ao lado, a gente vê, né, coberturas próximas aí de 52%, 58%, quando deveriam estar atingindo 90%, 95%. A gente tem no quadro ao lado a vacinação para influenza, né, para gripe. A gente vê que mesmo, né, para essa vacina a gente não tem uma cobertura tão alta, né? A cobertura maior aí foi para gestante, né, em 70%. Aqui as notificações e os casos de arboviroses. A gente tem aí um número importante para dengue, né? Temos 517 casos confirmados de dengue até o momento. A gente tem um para chikungunya, que é um caso importado. E a gente tem 2 casos também nesse quadrimestre positivos para monkeypox, né? Para a varíola do macaco. As principais atividades em vigilância epidemiológica, né? A vigilância em saúde sempre é uma área que tem muita capacitação, né? Em relação ao cuidado que ela atende, né? Então, várias capacitações nas diversas doenças e patologias, enfim. Aqui mais capacitações da vigilância, né? Seminários, capacitações diversas ao longo do quadrimestre. As principais fotos, ilustrações aí do que eles realizaram nesse quadrimestre, também muito, né, de capacitação, né? As visitas, então, da vigilância em zoonose, as visitas para controle das arboviroses, né? Aquelas visitas que a gente recebe casa a casa, né? Os mutirões, os bloqueios de criadouro, né? Um pouco mais de 61.000 visitas realizadas no quadrimestre, outros atendimentos também que fecharam em 332 na totalização, em relação a outro tipo de denúncia, né, que a vigilância recebe, de carrapato, de escorpião, morcego. Também aqui algumas fotos ilustrativas dos atendimentos de vigilância em zoonoses. Com relação à vigilância sanitária, algumas ações do quadrimestre com relação a licenças emitidas, coleta de água, laudos, né, laudos técnicos, né, o LTA, 338 no quadrimestre. Na sequência, as metas da programação anual de saúde, também da vigilância em saúde, que a gente trouxe de forma preliminar. A cobertura vacinal é um dos indicadores que a gente monitora nessas metas, né? E aí eu já vou passando para o apoio à gestão e ao administrativo. Primeira tela são os dados de regulação, as principais consultas que passam pelo processo regulatório no município. A gente tem um pouco mais de 8.500 consultas ofertadas pela rede municipal no segundo quadrimestre, que passaram pelo processo da regulação, e um pouco mais de 2.961 consultas ofertadas pelo Estado, né? E que totalizaram, então, 11.538 consultas no quadrimestre. De exames, a gente tem um pouco mais de 14.000 exames ofertados pelo município e 1.394 ofertados pelo Estado, 15.700 no quadrimestre. A gente trouxe embaixo a informação de que o município segue participando da estratégia das cirurgias eletivas do governo do Estado, né? Através da captação de novas vagas disponibilizadas, inclusive aquelas que sobram por bolsões, a gente tem captado, né? A gente tem encaminhado pacientes, então, para a cirurgia geral, né? Hérnia e colecisté, algumas cirurgias de oftalmo, como catarata, a gente tem feito algumas de pterígio no município também. Vascular, nós encaminhamos bastante cirurgia de varizes, estamos encaminhando também cirurgias de urogineco, né? Laqueadura, vasectomia, esterectomia. E algumas outras que a gente tem encaminhado para alguns serviços aqui da nossa referência, alguns serviços mais longe, né? Estamos encaminhando o paciente para Itatiba, para Piracicaba, de acordo com a disponibilização das vagas do Estado.
E todos esses pacientes a gente tem garantido atendimento ao protocolo, estamos encaminhando os pacientes preparados com todos os exames necessários para a realização dos procedimentos, para avaliação, né, do atendimento no serviço fora do município. E garantimos também transporte para esses que são mais longe. Aqui essa tela é os exames laboratoriais. Então, no segundo quadrimestre, a gente tem aí um volume de um pouco mais de quase 53 mil exames realizados, né, por mês no município. O aumento também se deve ao fato de que a gente está preparando esses pacientes para avaliação das cirurgias eletivas que estamos encaminhando. A parte de gestão, né, do planejamento e apoio à gestão e o administrativo também tem metas a serem perseguidas, né, até o final do exercício. Aqui também a gente trouxe de forma preliminar. Com relação às rotinas administrativas, a gente tem aqui aquisição dos produtos por ata de registro de preço, atendimento das unidades pela central de atendimento, um pouco mais de 723 no quadrimestre, algumas requisições de compra que foram emitidas nesse período, algumas atas, alguns aditivos contratuais, alguns novos contratos, e a gente trouxe aqui como destaque um contrato que para a saúde, né, para a rede assistencial é importantíssimo, que é a aquisição de exames de média e alta complexidade para ofertar de forma complementar, né, aos nossos pacientes. A gente comprou, então, essa relação de exames, que eram os que a gente tinha maior fila, né, e a falta de oferta nesse momento pelo Estado. A gente comprou biópsia de tireoide, a gente comprou alguns exames oftalmológicos, eletroneuromiografia, espirometria, polissono, ultrassom de artérias renais, compramos algumas ressonâncias com sedação, que também era uma necessidade. Enfim, já começamos a realizar as agendas, então, no próximo quadrimestre, já teremos dados dos exames realizados, né, que o município comprou de forma complementar. A gente tem, então, ainda em complementação, alguns atendimentos da farmácia no quadrimestre, inclusão de 13 novos itens, né, no REMUME. De recursos humanos, a Secretaria conta com 1.122 profissionais ativos e também os trabalhadores vinculados ao contrato de gestão. No quadrimestre foram realizadas um pouco mais de 231 visitas e manutenção, né, nos serviços de saúde e um pouco mais de 7.500 atendimentos no transporte sanitário, que também aí reflete um aumento em função daqueles pacientes que a gente está transportando para os municípios para as cirurgias eletivas. Aqui as principais metas do Departamento Administrativo, assistência farmacêutica, né, metas a serem perseguidas durante o exercício, como eu já falei por várias vezes. Aqui duas ações importantes também da Secretaria de Saúde. O município foi aprovado nesse quadrimestre para integrar o consórcio intermunicipal da região metropolitana, o Cismetro, com o objetivo também de aquisição de exames e procedimentos de média e alta complexidade. Então, agora nós estamos aprovados e precisamos ir para o segundo passo, né, que é a aprovação de uma lei na Câmara. E ao lado a gente vê o início, né, do serviço de telemedicina, né? Começou em caráter experimental, a gente está realizando consultas de retorno, né, com a doutora Georgina. Agora também já ampliamos um pouquinho para uma outra especialidade. Alguns indicadores também com relação à gestão, né? Também indicadores com relação ao controle social, que diz respeito aí aos conselheiros de saúde. E de análise e considerações finais, então, o relatório é um instrumento de prestação de contas, né, que apresenta as informações do segundo quadrimestre,
permite assim uma reflexão e discussão acerca da gestão adotada pela municipalidade, né, um instrumento que identifica as oportunidades e dificuldades encontradas na gestão, né, e serviços de saúde do SUS. Nesse quadrimestre, a gente quer destacar a retomada dos atendimentos nos serviços de saúde, né, aí pós-pandemia, né, e ainda seguindo os protocolos sanitários de prevenção ao Covid. O início do projeto piloto de atendimento por telemedicina é uma outra coisa que a gente quer destacar. A habilitação definitiva dos leitos de UTI do Hospital Mário Covas. A Secretaria de Saúde, então, realizou a compra de exames de média e alta complexidade de forma complementar para atender a nossa população. Apresentou carta de adesão ao consórcio intermunicipal na região metropolitana. Deu sequência, né, à implantação do sistema informatizado nos serviços de saúde da nossa rede municipal e, em conjunto com o Conselho de Saúde, iniciou a discussão da política municipal de humanização. O relatório foi, então, construído com as demais áreas da secretaria, né, os outros departamentos. Aqui, em nome aqui das diretoras, eu gostaria de agradecer. E é isso. Acho que finalizo, fico à disposição se houver alguma dúvida. Muito obrigada. Obrigado, Cidinha. Exposição bem detalhada, como sempre, você domina o assunto e consegue mostrar para todo mundo como as coisas estão acontecendo. Eu queria, presidente, só para a gente encerrar, passar a palavra para o doutor Leandro. A gente costuma dizer que a secretaria tem 2 secretários, um cuidando da parte da gestão burocrática no dia a dia, que é a minha função, e um outro cuidando da assistência. O doutor Rodrigo nos coordenando nisso, que é também a nossa referência. Eu queria só passar a palavra para o doutor Leandro, rapidamente encerrar a parte da secretaria, para que o senhor possa daí fazer as considerações, eventuais perguntas e a gente poder encerrar a sessão. Obrigado. Senhor presidente, né, dona Cidinha, a gente agradece mais uma vez a bela explanação. Uma coisa importante, presidente, né, e demais pessoas, né, que estão aqui prestigiando aqui a nossa audiência aqui. A gente não está falando só de número, nós estamos falando de mães, nós estamos falando de filhos, nós estamos falando, né, de como o município está recebendo essas pessoas através da nossa qualificação da linha de cuidado materno-infantil. A gente sabe que a gente tem muito que melhorar, mas muito foi feito. Aquilo que o município não pode fazer presencialmente, vereador, como garantir algumas cirurgias que, pela complexidade, a gente ainda não pode realizar, a gente garante o transporte para essa pessoa, um transporte com garantia, com dignidade. Então, isso é um processo muito grande. E uma coisa importante, que nós estamos crescendo em quantidade, mas em qualidade. Quando a gente fala em capacitação do profissional, nós estamos falando o quê? Em valorização do profissional e em fornecer um melhor atendimento. A saúde ela é muito dinâmica, as técnicas, os procedimentos, os protocolos, eles vão evoluindo. E nós estamos fazendo muitas capacitações. O profissional capacitado, não só ele cresce como pessoa, se sente mais valorizado e também oferece para o nosso munícipe um serviço mais atualizado. Então, são números, né? Quando a gente avalia isso, são muitos atendimentos. E nesse momento que nós estamos conversando aqui, a nossa rede está acolhendo, está atendendo, está fazendo exame, está levando pessoas para outros municípios para serem operados. Por exemplo, é um processo muito dinâmico. A saúde ela funciona 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado. Domingo nós vamos estar votando, nossas equipes vão estar trabalhando, né? Então é um processo muito grande. E, como o doutor Denis falou no início, a gente agradece, né, aos nossos funcionários, ao Conselho Local,
ao prefeito, ao apoio dos vereadores, que é fundamental. Sem os senhores, a gente não consegue trabalhar. Muitas vezes, né, estão nos fiscalizando, estão também nos cobrando, né, Denis? Estão nos estimulando aquilo ali, mas que pode ter certeza que tudo que nós fazemos da melhor maneira possível. Nós temos falhas, sim, mas eu tenho a grata satisfação de dizer que, em geral, vereador, nós temos muito mais acertos do que erros. Um bom dia a todos. Eu queria deixar assim uma parabenização a toda a Secretaria de Saúde. Eu acompanho o trabalho, também desse grupo que tem os senhores da saúde, e sei da dificuldade que vocês enfrentam. Então, eu tenho que parabenizar vocês pelo trabalho, e a gente sabe que não é fácil, mas vocês estão vencendo e melhorando a cada dia. Parabéns, Cidinha, parabéns, doutor. Parabéns, doutor D. Está cortando. E parabéns a toda a secretaria. Eu tenho que agradecer a presença de todos e declaro finalizados os trabalhos. Muito obrigado, gente.